Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cris. Boa tarde ao pessoal de casa. Isso mesmo, que assunto diferente que eu trago aqui hoje, né? Como os ciclos da mulher e as energias da natureza impactam aí no comportamento e na produtividade da mulher. E ninguém melhor para falar sobre esse tema que a minha amiga convidada, Jorema Goetz, ela que é mentora de produtividade feminina. Tudo bem, Jorema? Seja bem-vinda ao Na Medida. Obrigada, Giana. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na RDC TV. E muito bom estar aqui. E dessa vez falando aí de um tema totalmente diferente das outras vezes que tu vinha aqui como coach, né? Agora tu te especializou como mentora de produtividade feminina. E um dos temas é justamente esse, né? Então vamos falar aí sobre os reflexos das fases menstruais na rotina da mulher e também na sua produtividade. Quais seriam, Jurema, esses reflexos? Pois então, normalmente na atualidade, a gente vê ainda, né, Giana, um tabu com relação a falarmos sobre menstruação, sobre o ciclo menstrual, e a mulher ela sente esse impacto também desse tabu através do pensamento de que ainda gera um desconforto, pensando que será que ela não se permite muitas vezes poder menstruar, entende que é algo que vai trazer desconforto, que é ruim, que vai trazer o lado frágil, e ao contrário disso, a gente precisa agora buscar uma reconexão com o nosso feminino, e esse espaço de olhar para os nossos ciclos faz com que a gente tenha mais força para ter mais resultados positivos na nossa vida. E isso faz com que a gente tenha mais resultados em todas as áreas da vida também. Né? E qual seria aí a relação da produtividade da mulher com o ciclo menstrual? Então, hoje a gente vê assim, a gente tem muitas variações hormonais, e essas variações, elas trazem com isso, né, nas nossas fases, né, porque nós temos 4 fases e a gente não se dá conta do quanto são importantes. E essas variações hormonais, elas trazem variações de humor, variações de emoção e geram também variação no nosso comportamento, trazendo impacto na nossa produtividade. E a sociedade tradicional, ela muitas vezes nos pede para que a gente produza mais com menos, tenha aquela produtividade linear, que a gente tenha a mesma energia durante todo o dia, né? E aí a gente esquece que a gente não é linear, nós somos cíclicas. E essa ciclicidade faz parte da nossa vida. E a gente precisa olhar para ela com um olhar de reconexão, de resgate, de respeito à nossa ciclicidade e de valorização, pensando sempre que não é fragilidade, sim uma potência que nós temos, né? E que é preciso a gente aproveitar ao máximo tudo isso. E Jurema, eu te pergunto, essas mudanças já iniciam quando a mulher está aí naquele período, né, famoso da TPM, que a gente já começa a ficar meio sem energia, assim, né? Sim, Giana, quando a gente fala em fases menstruais, logo vem aquela imagem, a TPM na frente da gente, né? E como eu sempre trago lá para as minhas mentoradas, TPM é tensão pré-menstrual, mas eu trago a outra fala, tempo para mim, né? Ai, que interessante! Porque a TPM, ela traz esse significado de a gente ficar mais introspectiva, de nós olharmos mais para dentro. E o que acontece? A TPM, ela nos traz também o quê? Um aflorar de emoções, de irritabilidade. E o que é isso? Isso faz com que traga aí o inconsciente mais ativo, buscando apresentar para nós de forma intuitiva muitas coisas e a gente não percebe. E aí o que acontece? Se a gente se conectar mais com essa fase, a gente vai perceber que essas emoções, essa irritabilidade, ela está nos trazendo muitas informações que
a gente não está de acordo, talvez durante as outras fases do mês, talvez alguma coisa que não está de acordo e a gente não está bem relacionada com algo profissional ou pessoal, enfim. E aí, ali vem e aflora, né? Então, que a gente possa observar mais, estar mais atenta, que essa fase está nos trazendo muita informação. E além desse período aí de TPM, né, quais seriam as mudanças que ocorrem além desse período? Pois então, a gente já viu ali que a TPM ela ocorre no período pré-menstrual. Além disso, nós temos 4 fases, né? Então, na verdade, temos a fase depois do pré-menstrual, a gente tem o menstrual, que é a fase também introspectiva, assim como a TPM, a pré-menstrual, ela é introspectiva. Então, nós temos 2 fases introspectivas e 2 fases de expansão. Aí, a menstrual, ela também é um momento de introspecção, também requer um momento de descanso e que muitas vezes a gente quer se puxar, né? A gente quer fazer mais. E aí, aquele momento está dizendo para nós, olha, calma, olha para ti um pouco, né? E além disso, na menstruação, a gente tem uma potência que a gente não se dá conta, que é uma energia de pensar em novos planos, em organizar as metas. Nesse período, é muito favorável que a gente possa aproveitar, porque a gente está numa habilidade de mais sabedoria, de mais olhar para dentro também, que favorece ao planejamento. Jurema, e o que tu observa nessas pessoas que tu atende, assim como mentora, né? O que tu observa, elas realmente têm a produtividade mais alta, mais baixa nesse período de TPM? Falando na TPM, na TPM e no período menstrual, a gente possivelmente pode ter uma produtividade um pouco mais... a gente pode estar se cobrando demais, sabe? E aí a mulher começa a se exigir demais, porque, claro... o mercado de trabalho exige, a gente precisa estar atenta, seja na empresa, seja como empreendedora, porém, a gente precisa olhar mais para o nosso feminino e poder fazer esse equilíbrio, né? É essa habilidade que eu ajudo nesse sentido a desenvolver, a buscar olhar o feminino, podendo usar as suas habilidades. De cada fase a gente tem muitas potencialidades, né? E ao mesmo tempo a gente também tem desafios. E quanto às energias da natureza, olha que interessante esse tema que a Jurema nos traz aqui. Que interferência pode se ter aí nessa produtividade da mulher? Então, aí a gente viu ali, eu até falei só de 2 fases, né? A gente tem 4, e essas 4 fases, que são, no caso, pré-menstrual, menstrual, a pré-ovulatória e a ovulatória, elas estão ligadas também às fases da Lua, porque a Lua ela nos impacta também, ela nos traz essa energia, porque todos os seres humanos, na verdade, natureza, mar, né? O mar é impactado, a gente sabe muito bem. E então, nosso corpo é basicamente formado de água, né? E aí, o que acontece? A gente, sim, homens e mulheres, temos esse impacto da Lua. Porém, nós mulheres, como temos a energia Yin maior, que é a energia feminina, ela está relacionada direto à Lua. Então, por isso a gente tem esse impacto. E a gente percebe em todas as fases da Lua, né, que são 4, a ligação direta com todas as fases do ciclo menstrual. E além disso, a gente também tem as estações do ano, né? Então, 2 fases de introspecção, 2 fases de expansão, né? A gente tem 2 fases de introspecção, que é o outono e inverno. As fases da Lua, 2 fases de introspecção, que é a Lua minguante e a nova. E 2 fases de expansão, a cheia e a crescente, e das estações do ano, o verão e a primavera, né? Voltando junto, todas elas estão relacionadas com as nossas fases menstruais. E aí, no caso, eu te pergunto, e a mulher que já está naquele período de menopausa, que já parou de menstruar, né? Que tipo de comportamento ela vai ter? Quais seriam as mudanças a partir daí? Então, quando a gente fala em menopausa, a mulher muitas vezes ela se diminui, ela acha assim, agora eu tô velha, agora eu não tenho mais a minha ciclicidade e não tenho mais o poder de gerar. Mas
ao contrário, a mulher agora nessa fase, ela tem a sabedoria plena, ela tem que procurar, claro que existem variações hormonais que interferem, porém ela precisa sim resgatar e reconhecer que ela está no seu auge, no seu potencial máximo, porque ela já passou por todos os períodos que eram necessários da evolução. E aí ela se conecta com a Lua. Então, a gente tem nesse trabalho da produtividade feminina, alinhada à ciclicidade, a gente consegue fazer esse alinhamento e se reconhecer e reconhecer a nossa energia, fazendo essa conexão com as fases da Lua. Assim como a mulher que não menstrua, por exemplo, ou com mulheres que também tomam anticoncepcionais, que na verdade elas não estão menstruando como normalmente. Então, tanto a que está na menopausa, quanto a que cicla, que não tem mais a ciclicidade menstrual, e também aquela que não tem que tomou anticoncepcional. Todas podem conseguir se conectar e perceber as energias relacionadas às fases da Lua. É claro que agora teria até como abrir mais, um estudo bem amplo em que a gente trabalha mais aprofundado, porque cada fase traz uma potencialidade, né? Bem interessante das fases da Lua. Até para finalizar a parte que é bem importante de colocar, por exemplo, na Lua cheia, a gente tem uma conexão muito forte, a gente está com um magnetismo, com uma potência para comunicação, para expansão, para se expor, né? Que eu já tinha falado das duas fases introspectivas, e a expansão é a Lua cheia e a Lua crescente. A Lua crescente, a gente tem muita facilidade de colocar os nossos projetos em ação, de executar, de fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que foi planejado antes, né? Então, são vários momentos que trazem inspirações e trazem mais potências que a gente não se dá conta de que estão ali e que tem todo sentido para a gente. E de que forma as mulheres que estão em casa aí nos assistindo podem aproveitar melhor, né, esses ciclos para poder planejar aí as suas atividades, o seu comportamento? Pois então, dessa forma a gente tem como fazer uma autoobservação. Então, o que eu recomendo sempre, que eu trabalho com as minhas mentoradas, a gente faz um processo de aprendizado de olhar para dentro, que eu sempre digo, é organização de dentro para fora, através da autoobservação, do autoconhecimento e de se conectar com esses saberes ancestrais que fazem com que a gente se alinhe mais ao nosso feminino, acolha, reconheça e honre esse feminino, e a partir daí a gente consegue planejar de forma a usar os poderes, né, e as potencialidades de acordo com cada fase que nós temos durante o mês, né? Essas duas fases introspectivas e duas fases mais expansivas. Não significa que na introspectiva tu não vá ter condições de fazer o que precisa ser feito, não. Mas significa que tu se observe, reconheça em que momento tu está mais ativa, e através de ferramentas que temos também, como o Mandala Lunar e outras ferramentas, que a gente trabalha essa questão desse autoconhecimento. E aí, fazendo esse trabalho, tu consegue muito mais facilmente planejar o teu mês para que tu tenha mais, tu te veja com momentos em que tu possa se permitir descansar e com momentos em que tu possa, assim, entrar em ação, fazer o que precisa ser feito e alinhar toda essa potencialidade que a gente tem. E é bem interessante o que tu comentaste aí sobre as energias da natureza, o período dos ciclos da mulher, né? Mas agora a gente entrando aí no outono e inverno, as pessoas não adianta, ficam mais introspectivas, ficam mais, parece, sensíveis, né? Até o tempo hoje tá meio mudando para chuva, a pessoa já fica meio assim, né? Não tá com aquela disposição que nem um dia de sol, né? O que muda na tua visão, Jurema? Então, né, nós temos agora a entrada do outono, e o outono ele está relacionado à lua minguante e está relacionado ao período pré-menstrual. Então, o que acontece? Nessa fase é uma fase onde a gente observa na natureza o que acontece, né? Então, eu fiz uma live esses dias há pouco falando sobre isso. As folhas das árvores, elas caem, então a árvore ela deixa as folhas caírem, ela libera aquilo que não precisa mais e ela está aberta para o novo, né? Então, da mesma forma, nesse momento, essas energias estão para que a gente possa aproveitar dessa forma.
se liberando daquilo que não serve mais, assim como também na TPM, né? Isso eu entendo agora, eu sinto essas emoções que estão aí aflorando, mas eu posso parar e olhar, o que é que está me dizendo que eu não preciso mais e que eu posso mudar daqui em diante? Aí vem a questão de limpeza material, né? O que está de bens materiais, vem aquela questão do desapego, né? Que a gente fala muito aqui na Medida. Isso aí. Que não está de acordo com o que tu quer viver com relação aos materiais, ao ambiente digital, que a gente se polui muito, a gente estava falando até há pouco sobre isso, né? O quanto a gente tem de fotos, de coisas, arquivos, a roupa também, agora nessa época também de frio, que tu pode doar, né, principalmente. Então, tudo isso faz com que a gente libere, como o outono está nos ensinando, e também traz uma renovação para nós, né? E quais os teus projetos aí para esse ano, Jurema, como mentora de produtividade feminina, para o pessoal que está te assistindo e quer conhecer o teu trabalho? Então, pois eu tenho promovido, além de mentoria individual, eu também tenho cursos. Tenho o curso Mulher 3 vezes Pro, que é um curso online, 3 vezes Pro de protagonista produtiva e próspera. E nesse curso a gente traz o curso com aulas gravadas, com atendimento também online ao vivo e com práticas, vivências específicas, atividades que as mulheres põem vivencialmente no seu dia a dia para poder aplicar, né? E então, em seguida a gente vai ter próximo lançamento desse curso. E quem quiser também, eu trabalho com a mentoria Donas do Tempo, que é uma mentoria individual. E, além disso, eu também trabalho com conteúdo gratuito. Eu ofereço todas as quartas-feiras o Café Donas do Tempo, que é uma live que eu faço para as mulheres, sempre com um tema novo, trazendo muita informação de forma gratuita. E espero que contribuir sempre para que as mulheres venham a ter menos sobrecarga, que eu sempre falo, né? Menos sobrecarga e mais leveza no seu dia, mais realização e prosperidade. É esse equilíbrio que eu busco trabalhar sempre com as mulheres. Já aproveita então para finalizar o Na Medida de hoje, deixa as tuas redes sociais para o pessoal te seguir, deixa as tuas considerações finais também aí sobre esse tema, que é super importante. Obrigada, Jana. Então eu convido a todas as mulheres que estão aqui assistindo, as minhas também as seguidoras, donas do tempo, que nem eu chamo carinhosamente, que a gente venha construir sempre essa comunidade de mulheres que estão engajadas em resgatar o seu feminino, em resgatar a sua potência feminina e em acolher mais a sua ciclicidade, quem ainda encontra-se nesse distanciamento, fortalecer a sua energia feminina, que muitas vezes pode estar ferida, ou a energia yang, que muitas vezes a gente se puxa demais, né? Então, que a gente possa equilibrar isso tudo, trazendo uma produtividade mais alinhada ao que a gente quer viver, com mais leveza, que a gente possa ser protagonista da nossa vida, né? Então, eu espero que vocês lá contem comigo, podem me mandar um direct também, que eu estou ali para atender vocês com muito carinho. Meu @JuremaGuedes, Instagram, também tem o canal no YouTube, tem o grupo Donas do Tempo, enfim, tem muito material gratuito para vocês poderem aproveitar. E agradeço ao espaço aqui da RDC TV e a Jana com esse programa maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço, sucesso para ti, Jurema, espero que tu volte mais vezes aí, sempre com esses temas bem diferentes e interessantes. Obrigada, Jana, agradeço muito. E o Na Medida desta quinta fica por aqui. Voltamos na próxima semana com novos assuntos. Agora você fica com o portal RDC. Até lá!